Então, vamos lá. A gente vai trabalhar com pronombres demonstrativos. A própria palavra demonstrativo já mostra o que significa. Significa que são pronomes que têm a função de mostrar, ok? Olha essa tirinha querendo fazer graça. Vamos lá ver? Quem tuvo la culpa? Él, essa, este, ella, esse, aquele. Nada melhor que a oficina para aprender pronombres gramaticais. Oficina, vocês estão lembrados, significa, na verdade, escritório, né? É um heterossemântico. Não significa oficina mesmo, e sim escritório. Viram que a palavra essa, este, esse e aquele servem para mostrar alguma coisa. E viram que eles estão com acento. O nome desse acento é chamado diacrítico. O que significa diacrítico? Significa que existe outra palavra igualzinha a essa, existe outra essa, existe outro este, existe outro esse, existe outro aquele, mas que tem uma função gramatical diferente. Vamos ver no próximo slide. Aqui a gente vê os demonstrativos divididos em adjetivo demonstrativos e pronombres demonstrativos, que são os mesmos, mas que, conforme sejam usados, eles ganham uma função diferentes. Então, veja, quando eles acompanham o nome, eles não têm um acento, ó. Este, esta, estos, estas, esse, essa, esses, essas, aquele, aquedia, aquedios, aquedias. Eles vão acompanhar um nome, tipo... Este homem, esta mulher, estes ninhos, estas ninhas. Aí ele vai ter uma função adjetiva, continua mostrando alguma coisa, portanto, é demonstrativo. Porém, como acompanha o substantivo, qual é a função dele? Adjetivo demonstrativo. E baixo, a gente tem os pronombres, que aí, qual é a diferença? Ele vai substituir o nome, ele não vai acompanhar o substantivo. Então, quando ele estiver substituindo o nome e não tiver nenhuma ambiguidade, o que acontece? Você vai colocar la tilde. O que é la tilde? Esse acento. Esse acento ele tem uma função diacrítica. Por que diacrítica? Porque ele diferencia esse este, que tem acento, desse este sem acento. Então, é assim. Quando ele tiver sem acento, o que ele é? Adjetivo. Quando ele tiver com acento, o que ele é? Pronombre. Não é fácil? Sem acento, adjetivo. Com acento, pronombre. As formas masculinas e femininas são as mesmas dos adjetivos demonstrativos. Quando são adjetivo, eles vão acompanhar o nome e nunca levam o acento. Como é o nome do acento? Diacrítico. Por quê? Porque serve para diferenciar. Este aqui, ele é adjetivo. Por quê? Porque ele está sem acento e ele provavelmente vai acompanhar o nome. Este aqui está com acento. Se ele está com acento, ele vai ser adjetivo? Não, ele vai ser pronombre. Então, observem que todo adjetivo, quando substituiu o nome, ele virou o quê? Pronombre. Pronombre demonstrativo. E para mostrar que ele deixou de ser um adjetivo e passou a ser um pronome, o que eu faço? Eu coloco um acento. Tá vendo? Aqui, ó. Como é o chamado esse acento? Ele é chamado de diacrítico. Por quê? Porque serve para dizer que esse aqui, ele tem uma função de pronome que ele não é adjetivo. Perceberam? É o mesmo este, é o mesmo esse, é o mesmo aquele, porém, o acento serve para mostrar que ele é um pronome, que ele tem a função de pronome, que ele não tem a função de adjetivo. Isso significa o quê? Adjetivo acompanha o nome, caracteriza o nome. Pronome substitui o nome. Presta atenção que existem os neutros. Olha aqui, isso é muito importante. Os neutros, eles nunca levam acento, nunca, tá? Então, por que não? Porque não tem a possibilidade de acompanhar o nome. Vamos ver o que significa? Presta atenção. Esto significa isto. Isso significa isso. Aquele significa aquilo. Então, você não tem como dizer assim, por exemplo, este hombre, ok? Estos hombre, ok? Porém, eu não posso dizer esto cosa.
Ele não acompanha nunca, não tem possibilidade de acompanhar. Por isso, ele vai ser sempre o quê? Neutro. E como ele não tem essa possibilidade de acompanhar nome nenhum, ele vai ser sempre sem acento. Não existe a possibilidade de neutro com acento. Isso cai muito no vestibular para poder confundir vocês. Então, foca que isto é isto, isso é isso e aquele é aquilo. Nesse slide serve para mostrar que os pronomes demonstrativos, eles se caracterizam conforme a proximidade ou lerrania. O que significa lerrania? Conforme a sua distância, tá? Se divide em 3 grupos. Os demonstrativos cercanos significa perto. Distância média, quer dizer, entre perto e lejos. Lerrania, distante. Como é isso? Por exemplo, a pessoa que fala, quando vai mostrar algo ou alguém que está próximo dele, ou seja, próximo de quem fala, a gente vai usar os pronomes que são cercanos. Quais são? Este, estos, estas, estas, esto. A coisa está perto não da pessoa que fala, a coisa está perto da pessoa com quem eu falo, né? Eu estou falando com você, eu estou mostrando isso aqui. Isso está perto de mim ou isso aí está perto de você? Está perto de você. Então, é uma distância média. Por isso, a gente vai falar o quê? Que esses pronombres são esse, esses, essa, essas e isso. E se a coisa tiver, ou pessoa, né? Também pode ser uma pessoa, estiver longe da gente. Eu falo com você, mas eu quero mostrar uma coisa que está distante de nós dois. Eu vou fazer o quê? Eu vou usar os pronomes de lerrania. Quais são eles? Aquele, aquellos, aquellas, aquella, aquello. Ok? Aqui a gente vai perceber, com relação aos adjetivos demonstrativos, que se a gente pegar e substituir o nome, ele deixa de ser um adjetivo e passa a ser o quê? Um pronome. Veja na questão do uso, ó. Este libro, este acompanha livro. Estes livros, estes acompanha livros. Esta bela, esta acompanha bela. Estas belas, estas acompanha bela. Por isso, eles vão ter a função de adjetivo, porque acompanha o nome. Vamos imaginar que eu pegue e substitua a palavra livro e vela. O que é que vai acontecer? A única coisa que eu tenho que fazer é colocar o acento, ó. Esse que estava sem acento, eu boto o acento e tiro a palavra livro, logicamente. Esses que estavam sem acento, eu ponho o acento e tiro a palavra livros. Essa que estava sem acento, eu coloco o acento e tiro a palavra vela. Essas que estavam sem acento, eu coloco o acento e tiro a palavra velas. Preste atenção que os advérbios de lugar que são relativos à sua distância são esses aqui. A coisa está perto de mim, eu vou usar perto. Perto significa cerca. Eu vou usar qual advérbio? Eu vou usar aqui. Eu digo libro, este libro. Este libro, quando eu uso este libro, já mostra que eu tenho que usar aqui. Aqui está este livro, ok? Aí, já tá quando eu vou usar aí, quando a coisa estiver próximo da pessoa com quem eu falo. Eu digo, este livro aí é meu, ok? Próximo da pessoa com quem eu falo. Aquele livro há de, olha que eu usei aquele livro há de, mostra que o livro está distante de nós dois, ou seja, de mim, que estou falando, de você que está ouvindo, está longe de nós dois, então, há de. Galerinha, aqui a gente vai ver com relação ao uso dos adjetivos. Adjetivo por quê? Porque acompanha o nome, certo? Vejam, este acompanha que nome? Libro. Essa acompanha que nome? Mesa. Aquele acompanha que nome? Bolígrafo. Veja, se ele vem antes do nome, ou seja, antepuesto al nombre, significa que eu não posso usar artigo. Eu não posso dizer el este libro, lá essa mesa. Fica errado. Antes do nome eu não posso usar artigo. Valeu?
O segundo ponto é que eu vou poder sim usar o artigo se eu colocar pospuesto ao nome. Como assim pospuesto? Pospuesto quer dizer depois do nome. Então, veja, la mosca está. La mosca está, isso é muito assim, não é usual, porém é permitido, tá? Então, eu usei aqui o nome, usei aqui o artigo e usei aqui o adjetivo. Então, o adjetivo aí, ele não tá vindo antes do nome, mas ele tá acompanhando o nome. Então, ele continua sendo o adjetivo. E aí, como ele vai depois do nome, lhe permite usar o artigo aqui, ó. El lápis, esse. Agora, se eu tiro ele, aí fica assim, esse lápis, que é o mais usual. Eu não vou poder dizer el esse lápis, ok? La noche aquella. Ou eu digo la noche aquella, ou eu digo aquella noche. Qual é o mais usual? Aquella noche, certo? Se por acaso aparecerem dois adjetivos demonstrativos, eles vindo antes dos dois substantivos, e os dois substantivos são iguais, o que vai acontecer? Nós vamos reduzir esse pronome ou esse adjetivo a um único, aquele referente ao primeiro adjetivo. Veja o exemplo. Eu usei esta, fazendo referência à palavra caça. Eu usei aquella, fazendo referência à palavra caça. São duas palavras iguais. Caça, caça. Esta caça e aquella caça são bonitas. Agora, eu faço como? Eu vou usar somente aqui, ó. Esta caça e aquella. Eu não repeti a palavra aquellas. Aquella substituiu a palavra aquella. Então, aquella recebe o acento. Olha o acento diacrítico aqui, ó. Aqui tá sem acento, aqui tá com acento. Por quê? Porque ele substitui a palavra caça. Então, permanece o da primeira, esta caça, e na segunda ele substitui caça para não ficar essa repetição. Esta caça, aqui é a caça. O que é que eu faço? Permaneço caça só na primeira e na segunda eu não uso mais. Aí, o que é que eu faço? Tiro a palavra caça para evitar a repetição e eu faço o quê? Eu coloco o acento. Como é o nome desse acento? Acento diacrítico, porque serve para mostrar que esta acompanhou o nome caça. Logo, ele é adjetivo. Diferente de aquella, que não está acompanhando a palavra casa, e sim está substituindo a palavra caça. Por isso, ele não é mais adjetivo. Ele é o que agora? Ele é um pronome, por isso ele precisa do acento diacrítico. Um pequeno exercício para a gente fixar. Veja as vaquinhas aqui. Serve para mostrar cercania, distância média, ou lerrania, espacial, temporal, com relação ao falante. Veja, se estiver próximo, não importa se é espacial, temporal ou se é referente ao falante, a gente vai usar o esta vaca. Se tiver um pouco mais distante, essa vaca. E estiver distante, aquella vaca. Olha o exercício aqui para vocês pensarem. Quem está falando, ele diz, mira, Lucia. Ele pode dizer, essa é minha prima, esta é minha prima, ou aquella é minha prima. Ele fala com quem? Ele fala com Lucia. Quem é a prima? A prima está aqui, é Sandra. Sandra, está próxima ou está distante de quem fala? Sandra, está próxima ou está distante de com quem ele fala, que é Lucia? Pensem. Está distante. Então, ele fala com Lucia, ou seja, a pessoa que fala está próximo da pessoa com quem fala. Porém, de quem ele fala? Ele fala da prima Sandra que está distante dos dois. Então, qual é o correto? Aquella es mi prima Sandra. Aí a segunda pergunta é, esse aquella é com acento ou é sem acento? Pensem.
Vai ser com acento, por quê? Porque não está acompanhando o nome prima, logo ele é um pronome. Lembra, pronome leva o acento, adjetivo não leva. Valeu? Repassando advérbios de lugar, a gente tem aqui o advérbio aqui, para quando a coisa está cerca, ou seja, perto de quem fala. Sinônimo de aqui, acá. Então, eu posso falar aqui ou posso falar acá. Aí, quando a coisa está mais ou menos cerca, ou seja, está mais próximo da pessoa com quem eu falo do que de mim. A de, ou aí, ou a já, é para coisas que estão lejos, ou seja, longe. Então, eu falo a de, a já. E o mais interessante aqui é o seguinte, que vocês prestem atenção que no plural, nessa situação, ele tem masculino marcado pelo E, feminino marcado pelo A, que é igual ao português, certo? Observa que existe apenas um S, porque em espanhol não pode existir dois S, tá? Então, esta, plural, estas, igual ao português. Essa, essas, equivalente ao português. Aqueja, aqueja, equivalente ao português. Porém, gente, preste atenção nisso aqui que é diferente do português, ó. Este, a desinência que marca o masculino é o E, porém, no plural, você vai usar o para marcar o masculino. Então, este, não vai ficar estes igual ao português, vai ficar estos. Esse, essos. Aquele, aquellos. Com relação ao uso, a gente tem aqui, veja, só para fixar, vamos fazer bem rápido, este, sem acento, por quê? Porque acompanha a palavra vestido, então ele tem a função adjetiva. Estos, por quê? Porque acompanha a palavra calcetines, então é adjetivo. Esta, porque acompanha a palavra corbata. Estas, porque acompanha o nome corbatas, no plural. Aquel, traje. Aquella, pulseira. Aquellos, sapatos. E por último, aquellas, camisas. Exercício, vamos lá? Vejam, se acompanha o nome, ele é um adjetivo, não leva acento. Se não acompanha, ele substitui. Se substitui, é pronome. Pronome, a gente pode colocar o acento. Quando houver uma ambiguidade, é necessário colocar o acento. Esse me gusta. Esse o quê? Cadê o nome? Não acompanha o nome, ele substitui o nome. Então, tem que ter o quê? O acento. Aquele não tanto. Aquele o quê? Não está dizendo porque ele substitui o nome. Então, tem que colocar o acento. Todo aquele pertenceu a mi defunto abuelo. Olha esse aqueio. Esse aqueio significa aquilo. Ele é neutro e neutro não pode ter acento. Isso que é isso. Esto que é isto, aquele que é aquilo, não leva acento nunca. Por que não? Porque ele é neutro. A mesma coisa acontece aqui com esse, ó. Isso. Isso ao que você se refere é certo. Portanto, se ele é neutro, não tem acento. Aquedia, cadê? Aquedia o quê? Aquedia é mais bonita que lá de Alberto. Aquedia o quê? Não tem o quê? Não tem um nome. Por que não? Porque ele substitui o nome. Se ele substitui o nome, tem que ter o acento. Esta mesa. Olha a palavra esta. Está acompanhando a palavra mesa. Logo, a gente não vai acentuar. Está mais estropeada que essa. Essa o quê? Seria a palavra mesa. Então, como ele está acompanhando a palavra mesa, ele não precisa do acento porque ele tem a função adjetiva. Olha só, a gente usa o acento somente quando ele for pronome. Se ele vem acompanhando o nome, ele não precisa. Como é o nome desse acento? Diacrítico, porque serve para diferenciar o adjetivo do pronome. Tenham atenção com relação à oração que pode trazer ambiguidade. Olha como nesse caso aqui, ó. Dijo que esta mañana vendrá. Dijo que esta o quê? Esta persona, tá? Ele não está acompanhando esta manhã. Ele está dizendo que essa pessoa, ou seja, uma pessoa do gênero feminino antes mencionada, virá que dia? Virá amanhã. Se usa dessa forma, então ele é o quê? Um pronome
Ele é um pronome demonstrativo e, portanto, obrigatoriamente tem que ter o acento, porque ele substituiu o nome da pessoa. Dijo que esta mañana vendrá. É diferente, ó. Dijo que esta mañana vendrá. Dijo que esta mañana vendrá. Esta aqui está acompanhando a palavra manhã.